Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma edição do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assist e hoje, mais uma vez, estarei com vocês para uma live do Clube do Conhecimento. O Clube do Conhecimento, para quem não conhece, é um benefício que a Assist ela traz para fazer debates, para a gente estar tratando de assuntos de relevância para a nossa sociedade. E, como sempre, trazendo aí alguém que possa agregar valor, alguém que tenha ali um conhecimento desse assunto, que tenha ali o lugar de fala para poder, obviamente, enriquecer para a gente conhecimentos sobre tal temática. Hoje, como vocês já devem ter visto no título, a gente vai estar falando sobre doação de sangue, o quanto é importante a gente estar participando dessa ação, o quanto salva vidas realmente. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que talvez não seja ainda associado da Assist, mas está aqui acompanhando a gente nas redes sociais, gostaria de convidar vocês a estar se tornando associado da Assist. Você talvez esteja aqui no nosso Instagram ainda vendo os nossos benefícios, conhecendo ainda um pouco sobre a Assist, se familiarizando. Tenha hoje a oportunidade de ter aí um contato com um benefício já nosso. Então fica aí o nosso convite e também o convite também para poder participar também dessa ação de doação de sangue. A gente da Assist, a gente está com uma campanha que vai acontecer no dia 19 de dezembro, na próxima sexta-feira, de juntar um quantitativo de associados para que a gente possa fazer essa doação de sangue no Hemorrio. Para quem já é associado, as inscrições elas estão abertas lá na área do associado, só vocês acessarem, tem um banner para vocês realizarem a inscrição. Então eu convido vocês a estarem participando dessa ação. Como disse, ela é extremamente importante para todos os âmbitos da sociedade. Todo mundo que possui vida é relevante a gente também poder estar contribuindo, pois é um assunto vital. Então a gente, como pessoas, como seres humanos, temos esse dever também com relação à vida do próximo também. E hoje a gente, como eu falei, para estar falando desse assunto, a gente sempre traz alguém que possa dar ali um conhecimento, ter ali um refino na palavra para poder abordar. Esse tema é um tema que por vezes tem um pouco de estigma, algumas pessoas têm um receio com relação à doação de sangue. Então hoje a gente vai estar falando com a Denise dos Anjos, dela que é assistente social do Hemorrio. Vou pedir só um instante, pessoal, para que eu possa colocá-la aqui em live para ela poder falar conosco. Oi, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Tudo. Conseguimos, né? Perfeito. Ai, que bom. Te agradecer de você pela disponibilidade, por ter aceitado esse nosso convite. Obrigada. A gente, como disse anteriormente, a gente vai ter essa campanha aí de doação de sangue e a gente pensou, obviamente, em falar um pouco disso antes da campanha, para justamente incentivar, motivar as pessoas. Às vezes as pessoas têm aí um pouco de estigma com relação à doação de sangue, e acho que nada melhor como alguém para poder falar sobre isso e motivar, incentivar aí quem nos assiste, quem nos acompanha a estar participando dessa ação. Sim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Pessoal, quem identificar aí qualquer interferência, seja de som, de imagem, só deixar aqui nos comentários, também deixar, se tiver algum comentário a fazer, alguma pergunta, alguma dúvida, também está aí aberto aí a você. Sim. A doação de sangue ela é extremamente importante porque nós não temos nada que possa substituir o sangue, né? Por mais que a medicina, a ciência avançou durante todos esses anos e vem avançando, a expectativa, né, até da própria comunidade científica, que nunca vão conseguir
encontrar nada que possa substituir o sangue. Então começa que ela é extremamente importante. O sangue, ele salva vidas, sim. E no Brasil, apesar, né, de nós termos assim um trabalho sobre doação de sangue muito sério, né, e as pessoas são altruístas, para cada 16 pessoas que precisam de sangue, a gente tem apenas um doador. Então, se hoje acontecer, né, um acidente com 20 pessoas, vamos dizer que uma apenas vai ter sua vida salva, né? No máximo 2, porque uma bolsa salva até 4 vidas. Então, assim, é de extrema importância a gente ter a cultura de doar sangue no Brasil. Fora do país, a gente tem, assim, em alguns países, até 3% da população do país é doadora de sangue. No Brasil, 1% da população é doadora de sangue. Agora, imagine um país com 240 milhões de pessoas, 1% apenas ser doador de sangue. É grande, assim. E o sangue, se você não precisou na sua vida, você conhece alguém que precisou. Você tem alguém que precisou do sangue. Ele é de extrema importância. E assim, você teria alguma ideia do porquê desse número ser tão baixo? Você acha mais que é uma questão de falta de incentivo? É mais realmente as pessoas que têm um receio? E o que seria bem esse receio? Sim, assim, existe muito no Brasil a questão do mito, né, em relação à doação de sangue. Então, muitas pessoas dizem que doar sangue vai ficar fraco, se doar sangue vai ficar doente, se doar sangue vai pegar doenças. O Brasil é um país pioneiro na questão da segurança para o doador de sangue, tanto para o doador quanto para o receptor. Né? A gente tem aí são RDCs, né? Nós temos leis que elas estão sempre em modificação. Então, hoje, no banco de sangue, no serviço de hemoterapia, assim, é tudo muito bem aprimorado. Nós temos aí, né, aqui no Rio de Janeiro, a nossa Hemorrede, né, que é coordenado por uma equipe, assim, fantástica. Então, é tudo muito bem aprimorado, é tudo descartável. Para você ser trabalhar dentro de um serviço de hemoterapia, você passa por um treinamento muito, muito coeso, né? Então, assim, hoje a doação de sangue ela é muito séria. Ela sempre foi, mas nossa, a cada ano ela se torna mais séria ainda para trazer segurança ao doador e ao receptor também. Existem os mitos, né? Algumas pessoas têm medo. Toda pessoa que vai doar sangue, ela passa por uma triagem muito assim criteriosa. Então, não é para se ter medo. Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui no Brasil, que a gente não quer transformar o doador em paciente. Né? O paciente já está lá esperando. Por isso que existe todo esse critério, por isso que existe vamos dizer, por isso que existe um cuidado, uma proteção. Porque a doação de sangue ela não é só vida para quem recebe, ela também é proteção para quem doa. E a gente protege o doador demais. Né? Demais. A gente tem um carinho, uma proteção muito grande com o doador de sangue. Mas essa proteção, até mesmo para ficar até de exemplo para quem está nos assistindo, de que maneira realmente, o que abrangeria nesse sentido? A proteção a gente sempre está assim, a gente cuida, pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue, né? Porque existe ali um cuidado com o peso, a altura e o volume de sangue a ser retirado. Então, pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue, pessoas menor de 16 e acima de 69 anos não podem doar sangue por questões científicas, grávidas, pessoas que passaram por alergias, que estão tomando antibióticos, pessoas que estão passando, que têm tireoide, que têm alguma comorbidade mais séria, pressão alta, diabético, essas pessoas realmente a gente tem um cuidado muito grande que essas pessoas não doem sangue. Como eu falei, né? Essas pessoas elas não podem ser transformadas num paciente.
Elas estão ali para salvar vidas. Aí, às vezes, as pessoas chegam, ficam muito tristes lá no serviço de hemoterapia, quando elas não podem doar sangue. Mas elas podem multiplicar ideia, elas podem falar com seus familiares. Então, se você não pode doar sangue, não é para a pessoa ficar triste, é para a pessoa estar aí, né, incentivando outras pessoas à doação. O que é de extrema importância, porque, como você falou, não adianta a pessoa se tornar o paciente. E eu acho que existem várias maneiras da gente agregar com essa campanha, como você Isso. incentivando, derrubando esses mitos, fazendo circular nas suas próprias redes, falar sobre o assunto. Eu confesso que, por exemplo, longe aqui da Assiste, pouco, no mínimo no meu círculo, a gente fala sobre. Então, às vezes é necessário uma instituição para lá fazer uma campanha, realmente tocar no assunto para então chegar em determinados circuitos, determinados círculos. E por isso realmente que a gente também promoveu essa campanha, a Assis junto aí ao Hemorrio, para justamente a gente levar os nossos associados, incentivar eles, mostrar para eles a importância disso. E é isso, acho que ainda que aquele associado que possa chegar e não conseguir contribuir com realmente, porque pensa-se muito, né? Bom, vou doar sangue. Aí imagina, você não consegue doar sangue. Mas não necessariamente o objetivo final ele não vai ser atingido. Pode não ser com o seu sangue, às vezes com o seu incentivo a algum amigo, o seu incentivo a algum familiar, ele É pode assim. estar. Eu acho que é muito fundamental a gente também passar essa mensagem, porque é isso, não necessariamente o seu sangue ele vai ser o salvador, mas às vezes não, né? A sua ideia, o seu fundamento, né? O seu apoio é o fundamental. É fundamental, é verdade. Porque, assim, eu sempre falo, né? Quando você, a gente fala, né? Quando você promove a saúde, você promove para todos, né? Então, assim, nem sempre a gente pode estar ali, a gente tem um conhecimento de estar salvando a vida de uma pessoa. Isso fica para médicos, enfermeiros e quem trabalha na área da saúde. Mas quando você se torna um doador, você se torna um co-participador da vida daquela pessoa. E eu sempre falo, né? A gente está salvando o amor da vida de alguém. Né? A gente está tendo essa questão da empatia. Então, cabe toda a sociedade, e quando eu falo assim, principalmente dos associados, né? Cabe toda a sociedade, a gente está junto nessa campanha. Eu costumo dizer também que eu sinto muita falta das Forças Armadas, assim, eu sinto muita falta dos setores de segurança para doação de sangue, né? Por quê? Uma cidade segura, ela tem que ter os estoques de sangue, ela tem que ter os estoques de sangue em dia. Então, também faz parte para aqueles que trabalham, né, para aqueles que têm essa questão da segurança de uma cidade, se comprometer. Porque não é só uma questão da saúde. Também uma cidade educada, né, uma cidade que tem a educação como seu viés, precisa também estar doando sangue. E aí a gente está chamando aí os profissionais, que são os professores, são os alunos e quem trabalha na educação. Fora, né, as outras vertentes, né, os outros caminhos da sociedade que nos levam a entender que a doação de sangue, gente, é primordial. Uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, né? E ela é primordial, primordial para todos. É isso, é uma conscientização que ela tem que vir de todos os âmbitos, na verdade, né? Porque é isso, esse sangue ele não vai salvar um segmento só, ele vai estar Não, salvando de qualquer pessoa que tenha essa necessidade. Então, a pessoa pode ser uma pessoa maior idade, menor idade, classes sociais totalmente diferentes. Então, é isso, buscar ter uma conscientização geral.
E entendo, como você falou, obviamente, a gente não tem muito aí esse incentivo. É, Não. uma perspectiva do porquê disso, se fica muito no sentido do estigma em si, ou por justamente talvez tentar, não é nem tentar, né? Eu confesso que eu enxergo muito que o quão é relevante, mas talvez as pessoas só vão enxergar quando tem a necessidade. Tem necessidade. E no Brasil, a gente tem, assim, de uma forma muito séria a doação de sangue. Aqui no Brasil, dos órgãos públicos, ela não está vinculada à troca. Às vezes acontece de algum artista, alguma pessoa querer incentivar a doação, mas ela não está vinculada à troca, sabe? Então, assim, é um movimento altruísta e voluntário, né? A gente não vincula a doação de sangue porque o sangue é um bem necessário. Então, a gente não pode vincular, a gente não pode comercializar. Então, o sangue ele não é comercializado de forma alguma. Como eu falei desde o começo, existe sim, a gente é muito criterioso, existe sim as comissões mesmo, né, de defesa a manter, né, a nossa RDC, de manter essa promoção totalmente voluntária. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes um artista faz uma promoção, né? Doe sangue e ganha um ingresso. A gente não vincula, a gente fala, compareça ao banco de sangue, né? E você receberá um determinado brinde, quando isso acontece. Então, a gente não vincula. Só que naquele momento que essa pessoa aparece, a gente faz um trabalho de conscientização. E esse trabalho ele tem dado muito certo, porque a gente acaba atraindo o doador, né, para conhecer os espaços, para conhecer, quebrar todos esses estigmas. Mas a gente prioriza mesmo pela doação voluntária e altruísta. Assim, eu entendo que é fundamental ter, às vezes, assim, uma ação justamente de pessoas que consigam ter uma influência, né? Não só artistas, influências de Instagram, de TikTok. Eu vi que teve aí recentemente alguns artistas que participaram aí de uma campanha, mas é isso, eu acho que não basta só esse pessoal fazer essa ação, porque por vezes é aquilo que talvez fica momentaneamente. E eu acho que é uma ação que a gente tem que fazer de uma constância, até para realmente criar um senso mais coletivo, digamos assim. Certo. Eu nunca doei sangue, mas Mas vai provavelmente doer. com a Assist, pois como eu falei, acaba que circula muito pouco no meu ciclo, e eu acho que no de muitas pessoas. E aí, acho que a Assist, ela tentou trazer isso de uma maneira de que a gente consiga fazer circular mais, de incentivar mais. O intuito dessa live, obviamente, também está tocando nesse assunto para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas abram, quebrem-se determinados tabus, determinados mitos sobre a doação de sangue, porque é isso, todo mundo sabe que o sangue ele é algo fundamental na vida. Todo mundo entende, todo Sim, mundo é fundamental. É insubstituível. É é, fundamental. É fundamental. E ele é necessário para que a gente possa ter. Se não tiver, vai travar todo o sistema de saúde. Ele é fundamental para acidentes, ele é fundamental para tratamento de pessoas que precisam de transfusão, ele é fundamental para cirurgias, ele é fundamental para recém-nascidos. Então, assim, ele é fundamental demais dentro de uma cidade. Então, assim, a gente tem aí um número de pessoas que necessitam de sangue diariamente muito grande e muito menor do que a gente pode oferecer. Hoje o Hemorrio trabalha com coletas externas, a gente tem o nosso banco de sangue, a gente ainda tem três serviços de hemoterapia
que trabalham, né, em conjunto com o Hemorrio. Então, o Hemorrio Duque de Caxias, que é no pátio do Moacir do Carmo, o Hemorrio Teresópolis, que é bem no centro de Teresópolis, na rua da Igreja Santa Teresa, e o Hemorrio Santo Antônio de Pádua, que é do lado do Hospital Municipal de Santo Antônio de Pádua. Então, a gente ainda tem tivemos que abrir mais 3 unidades para poder estar atendendo o doador, e mesmo assim, as doações, tem dias que elas são muito fracas. Então, se a pessoa estiver bem de saúde, a pessoa estiver bem de saúde, ela estiver disposta a doar sangue, por lei, essa pessoa recebe um atestado. E esse atestado é válido, tá? É por lei, a pessoa recebe um atestado de doação de sangue. Como mulheres doam a cada 3 meses e homem a cada 2 meses, o atestado ele é válido apenas uma vez aquele ano, tá? E a pessoa pode estar usando o atestado mediante a sua conversa com o seu trabalho, o dia que ela quiser. Mas a doação de sangue, por lei, ele é atestado, é constitucional, que a pessoa pode estar doando e recebendo um atestado uma vez ao ano. Perfeito. Denise, eu até gostaria novamente, a gente já falou aqui, o ponto é de extrema importância, qual é a essencialidade com relação à doação de sangue, mas gostaria saber de você, deixar uma palavra aí para o pessoal que nos assistiu e para que vai nos assistir, que essa live vai ficar gravada, uma palavra de incentivo aí para que a gente quebre esses estigmas e incentivar quem aqui está nos assistindo a doar, a participar dessa campanha com a gente, e não só dessa campanha com a gente, obviamente, mas se tornar realmente um doador. Então, a primeira coisa, a doação de sangue, ela não dói. As pessoas falam, mas dói, porque a agulha é maior. Ela não dói. Começando porque, como eu falei, todas as pessoas que trabalham em serviço de hemoterapia são muito bem treinados, e nossos equipamentos são de altíssima qualidade, tá? A doação de sangue, ela não dói, né? Denise, sinto muito mais dor quando eu vou coletar o sangue para o exame. Aí eu não gosto, mas eu dou o sangue com tranquilidade, né? A gente está chegando agora no final do ano, onde os acidentes aumentam demais e as pessoas não doam. Então, é importantíssimo que você doe sangue nesse final de ano. A gente tem alguma proteção para o doador. Tipo assim, o doador tem que doar sangue, ele não precisa estar em jejum. Não precisa estar em jejum. Ele tem que estar alimentado, com uma alimentação leve, ele tem que ter uma boa noite de sono, ele não pode estar nem resfriado, nem tomando antibiótico. Tatuagens e piercing por 6 meses, né? Que tenha feito 6 meses antes, né? Como eu te falei acima de 50 quilos. Então, antes de você comemorar a sua festa, de você celebrar com seus amigos, com sua família, doe sangue, aguarde aquele dia, repouse, e no outro dia você celebra. E tenha certeza que você está fazendo uma outra família também celebrar o Natal e o Ano Novo, né? Porque a doação de sangue, ela é primordial. Acho que não faltou palavras agora, porque acho que toca muito quando a gente pensa também na nossa família. É isso. Hoje, talvez a nossa família não esteja precisando, eu não esteja precisando, meus familiares não estejam precisando, mas, obviamente, tem outras pessoas que têm suas famílias que possam estar passando por esse momento, e é isso, mais de nada. Você está celebrando, você pode estar ajudando outras pessoas a celebrarem esses momentos com a maior facilidade. Com certeza. Então, no dia 19, eu estou convidando todos da Assiste. Aqueles que não puderem ir para o centro, se inscreva e vá para o Hemorrio Caxias, tá? E o pessoal que estiver em Teresópolis também, vá para o Hemorrio Teresópolis.
Vamos fazer desse dia um marco, né? Para assistir, para o Hemorrio, em especial para quem vai estar recebendo sangue. Gente, quando eu falo 4 bolsas, são 4 vidas que podem ser salvas, mas ainda tem os outros hemocomponentes. Então, o seu sangue ele pode ir muito mais além e está salvando até muito mais vidas. Então, o sangue é essencial. Perfeito. Denise, vou te agradecer mais uma vez Muito pela agradeço. por toda tudo que foi trazido para a gente hoje. Eu acredito, falando pessoalmente, no sentido de que até na minha mente mesmo se abriram questões que talvez ali pelo senso geral, né, pelo senso comum, sem ter muito conhecimento aprofundado, já abriu, já me deu mais um incentivo também a participar. E espero que tenha sido também assim para quem nos acompanhou, quem nos ouviu, que a gente tenha conseguido incentivar mais pessoas, tenhamos conseguido captar mais. Ai, que bom. Que bom. Então, eu que agradeço pela oportunidade. A gente está promovendo vida. Isso que importa. Amém. Quem nos acompanhou por aqui, gente, eu agradeço e, obviamente, novamente, convido vocês a estarem participando dessa campanha com a gente. As inscrições elas estão ocorrendo na área do associado, tem um banner lá que é para vocês se inscreverem, mas independente da campanha da Assist, gente, se vocês tiverem a oportunidade, como você esteja com realmente ali a capacidade de fazer essa doação, façam essa doação, promovam a doação, falem com seus grupos de amigos, com seus grupos de familiares, mostrem para eles o quão é relevante realmente a doação de sangue. Todo mundo entende que é relevante, todo mundo entende o quanto é fundamental, mas a gente acaba não promovendo tanto quanto deveria, quanto realmente de relevância a gente fazer essa promoção. Então, esse é meu pedido final aí a todos que nos acompanharam e também vão nos acompanhar posteriormente com a gravação dessa live. Boa Obrigado. noite. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais uma live do Clube do Conhecimento, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.